Não vamos deixar a peteca cair, porque já vamos trazer aqui o nosso próximo autor, que vai vindo aqui, Fonzinho de Anagete, já chega por aqui. Boa noite, Fonzinho, seja muito bem-vindo, meu querido. Opa, boa noite, Jack. Boa noite, Zeca Pereira. Estava ali nos bastidores, e agora já estamos aqui. Estou pronto, Jack, para o nosso bate-papo. Então vamos embora, porque agora você já vai fazer o seguinte, né? Falar um pouquinho, né, sobre a sua carreira no mundo do cordel, para que a gente possa saber aí como aconteceu. Então, Jack, primeiramente é sempre inspirador ouvir aí o nosso grandioso Varnesi Nascimento, um cara que eu já acompanho há um bom tempo os trabalhos dele, né? Então é muito inspirador ouvir Varnesi. Jack, diferentemente de muitos cordelistas, eu sou de uma região e uma cidade, um município do interior da Bahia, em que eu não vivia com cordelistas, eu não tinha acesso a cordéis, e a minha influência foi assim, por acaso, e algo que me procurou, né? Me procurou, porque o meu irmão não era, e não é até hoje, um assíduo leitor, mas por acaso ele estava lendo um folheto em casa, né? Eu devia ter nessa média aí de uns 12, 13 anos de idade, e eu me encantei, rapaz, com a rima, né? A rima, o enredo da história me encantou, e aí eu fiquei fascinado, perguntei para ele onde é que ele encontrou aquele livro, e aí ele me falou que era um rapaz, um conterrâneo nosso, um senhor que já lia cordel há muito tempo, e aí eu fui na casa dele, pedi um folheto emprestado, ele me deu logo um camaço, e eu trouxe para casa, e em pouco tempo eu devorei os folhetos todos. Me lembro muito bem qual era o folheto que o meu irmão estava lendo nesse dia, né? Que era A Briga de Dois Matutos por Causa de um Jumento, e eu tenho guardado até hoje, rapaz, está aqui a prova, né? E, ou melhor, esse é Cantor de Fogo, que eu ia falar também, né? Cantor de Fogo, o Vídeo Testamento, que é de Leandro Gomes de Barros, e o outro folheto foi A Briga de um Matuto a briga de dois matutos por causa de um jumento. Esses folhetos, rapaz, me fisgaram, e aí eu devorei eles logo, e fui atrás de mais folhetos de cordel, e não parei mais. Não tinha de início a pretensão de escrever cordel, era só mesmo para ler, porque as histórias me fascinavam e me fascinam até hoje. E aí, quando pensa que não, eu estava ousadamente versejando já algumas estrofes. E aí, pensa que não, onde é que o Fonzinho está hoje aqui, né, batendo um papo sobre cordel com grandes cordelistas do nosso país, e, claro, aprendendo cada vez mais, né? Mas foi dessa maneira que o cordel chegou até a mim e eu cheguei até ele, Jack. Que bacana, Fonzinho, que bacana. E já pegando esse gancho, né, da sua escrita, vamos saber aí, né, das suas principais obras. Eu já fui ousadamente escrevendo sobre educação, por exemplo. O meu primeiro cordel foi um pouco sobre educação. Aí eu falo um pouco sobre educação nesse texto, é um dos meus primeiros textos, né? O pessoal gosta muito, aprecia muito por onde eu apresento ele, né? Tem o nosso legado africano, o Guarnesi falava aí da importância de escrever sobre as minorias no nosso país, né? Sobre as minorias, que, na verdade, o termo minorias não quer dizer que são poucas pessoas, pelo contrário, são muitas as minorias, as classes sociais minoritárias em nosso país, né? E esse povo é resistente e merece, sim, a reflexão sobre a história, né, e o processo de exclusão por um país tão capitalista como é o nosso, como é que eu diria, que exclui, né, que exclui muito. Então, os nossos trabalhos, o trabalho da arte, sobretudo do cordel, contribui para a reflexão e a inclusão dessas minorias, né, fortalece a luta dessas classes sociais. Então, eu tenho aí o nosso legado africano, que é muito bem aceito também, né? Tem Canudos, mais uma estupidez do poder,
Varnesi falava aí de um folheto dele também, um folheto não, um livro, eu até tenho ele, né? Quando ele narra aí a história de Canudo muito bem feita, né? Então, esses trabalhos são muito interessantes, essa temática, né, das minorias, vamos dizer assim. Mas continuando aqui, falando de alguns títulos meus, Vozes de uma Feira Livre, é um texto curto, né, que nós temos aí aquela premissa de para se caracterizar como um cordel, ele deve ter, no mínimo, 32 estrofes, esse é pouco, é um pouco menos, mas eu quero levar ele a 32 estrofes, que é para tornar-se um folheto e eu poder propagar com mais propriedade. E o Fazendeiro Avarento e a Lição do Além, que é o texto que faz parte dessa antologia aí, né, trabalhada por Zeca Pereira e os seus parceiros aí. Está aí a ilustração aí, que é uma nova, tá vendo, Zeca? Vanessa lembrou disso e eu gostei também aqui. É uma nova ilustração, isso é bom, porque dinamiza aí a segunda edição dessa antologia, né? Beleza pura. É um texto também que eu gosto muito, viu, Jack? Essa história aí. É uma história que o meu pai me contava em forma de prosa e eu passei para a literatura de cordel e está sendo um sucesso. Já recebi elogios, entre outros autores, de Varnesi Nascimento. Então, para mim, é motivo de orgulho. Significa que o meu trabalho está bom. E aí, quando eu tenho dúvida, eu recorro a Zeca Pereira. Eu estou bem amparado nessa escola, viu? É por aí. Tá demais, viu, Fonzinho? Valeu. E, Fonzinho, e como é que está a aceitação, né, do cordel aí na sua cidade? Então, como eu dizia, tanto quando a gente chegou aqui nos bastidores, né, a gente falava aqui fora do ar, e agora, pegando aí na deixa de Varnesi, eu sou de um lugar, de um município, que não tínhamos essa cultura até então. Mas aí, quando eu comecei, eu posso dizer que sou um dos precursores aqui do cordel. O mais conhecido, né, que a cidade também é pequena, certa feita, eu até recebi um elogio, de vez em quando isso acontece, né? Um conterrâneo meu disse, rapaz, você é o melhor cordelista de Anagé. Aí eu procurei um outro, não tinha, só tinha eu. Eu falei também, né, velho, só eu. Então, como é que não é o melhor? Então, assim, mas muitos dos anagéenses vieram conhecer o termo literatura de cordel e os textos propriamente dito por minha via, né? Ou seja, por causa de mim. Então, eu fui e sou um dos semeadores aqui. E o cordel está sendo bem aceito, porque onde eu chego para apresentar, aqui em Anagé e região, né, as cidades vizinhas, né, numa escola, numa universidade, num evento cultural, num evento dessa natureza, de literatura e declamação e tal, eu sou muito bem recepcionado, muito bem reconhecido. Então, nesse sentido, eu posso dizer que sim, que eu estou bem apreciado aqui como escritor de literatura de cordel. Mas teve uma temporada que Zeca Pereira rodou o país inteiro e passou por aqui, e eu não sei, Zeca, mas você está me ouvindo aí, depois a gente pode conversar em outro momento. Mas eu não sei se ele se ele vendeu bem, se ele foi bem reconhecido aqui, né? Mas se ele passar agora, eu acho que pelo menos um percentual bom de leitores vão comprar o folheto de Zeca, vão reconhecer o trabalho dele, que, diga-se de passagem, é muito bom. E hoje o cordel aqui na minha terra já é bem mais conhecido e bem mais apreciado. Eu não tenho que me queixar nesse sentido. Eu só não vendo bem porque eu também coloquei essa cultura de não vender. Se tiver um erro, é culpa minha, porque eu não comecei vendendo folhetos. Eu comecei fazendo pequenas tiragens, publicações, e doando gratuitamente para as pessoas onde eu ia, né? Aí coloquei essa cultura e aí agora está difícil de tirar. Mas a Audi Blanc está vindo aí, né? Eu já pego um gancho aqui para falar da Audi Blanc, a Penab, né? Me dando essa contrapartida de poder publicar e distribuir gratuitamente para os meus conterrâneos ou para qualquer outra pessoa de outro município ou até de outro estado, quando eu vou em nome da literatura de cordel. É uma contrapartida boa e necessária, né? Porque esses programas de fomento à cultura e, sobretudo, à literatura, porque nos dá essa condição
né? Olha a antologia aí, por exemplo, a segunda edição da antologia, fomentando a literatura de cordel, semeando a literatura de cordel, registrando os nomes de cordelistas baianos. Thaís Zeca Pereira, mais uma vez, com essa capa maravilhosa, e Cuíca recebeu essa homenagem meritória dele, né? Nós tínhamos que colocar ele aí, porque independentemente de que ele teve algum tropeço ou outro com um métrico ou com alguma coisa lá que os críticos apontam, mas ele balançou as estruturas da sua época, ele entrou para a história, e olha ele aí, postumamente, numa capa de uma antologia de cordel, sendo reconhecido. Então é isso, meu caro Jack. Muito bacana. Que bom, né, Fonzinho? Que bom. Você já adiantou, né, sobre essas políticas culturais, né, que vem como ajuda, né, como fomento realmente para que haja essa produção, né? Então, para a gente... você falou um pouco também sobre o seu cordel, da antologia, né, que está na antologia, que até o Zeca mostrou. Então, para a gente encerrar essa participação, poderíamos fazer o seguinte: você declamando aí algumas estrofes para dar aquele gostinho para as pessoas desse folheto? Isso. Inclusive, Jack, eu já fiz esse apanhado todo já mesmo para poder... Eu só queria ressaltar uma coisa que o Fonzinho falou, que é muito importante. Eu trabalhei, junto com um colega meu, praticamente em 200 municípios, vendendo literatura de cordel. E onde a gente sentiu um peso maior das vendas foi justamente onde havia cordelistas ativos. Tá? Quando tem um cordelista ativo na cidade, que chega alguém de fora, a gente que é de fora consegue vender mais, porque já tem uma semente plantada. Alguém já sabe o que é cordel. Então, quando eu estive lá em Anagé, não me lembro o ano, eu já senti o interesse das pessoas pelo cordel. Tá? Então, é muito importante o cordelista da própria cidade mostrar a arte dele. Quando eu cheguei em Anagé, as pessoas me falavam de Fonzinho. Quando estive em Brumado, as pessoas me falaram de Zé Walter. Nós temos um cordelista chamado Zé Walter. Então, é muito bom e seria maravilhoso se em cada cidade do Brasil a gente tivesse um cordelista exercendo o seu trabalho, ministrando oficina, divulgando seus cordéis, para mostrar, porque muita gente não sabe nem o que é cordel. Então, quando tem um representante na cidade, quem chega de fora já sabe que existe um cordelista ali, e facilita o trabalho de quem chega de fora também. E lá em Anagé, as vendas foram maravilhosas, viu, Fonzinho? Show! Perfeito. Está vendo, Jack, da importância de ter um semeador em cada região, em cada município, né? É muito importante, né? Boa fala do Zeca, né? E, tipo assim, da própria experiência, né? Dessa caminhada que o Zeca fez, então pôde verificar isso, né? Tipo, aonde tinha mais retorno, onde não tinha, né? Então, conseguia ver essa diferença. A cidade que tem cordelista tem mais procura. Por quê? Porque já conhece, já tem entendimento. É difícil quando você chega aqui e não tem nada, você ainda vai ter que explicar, mostrar o que é, fazer com que as pessoas tenham esse interesse. Exatamente. Então, Jack, como eu vinha falando, eu fiz um apanhado já mesmo para poder, né, como o Zeca salientou aí muito bem, a gente dando uma comprimida no tempo aqui, porque tem os nossos colegas lá nos bastidores nos aguardando. Então, vamos lá, eu vou ler aqui as 6 ou 8 primeiras estrofes aqui do texto do cordel que está fazendo parte da segunda edição da antologia dos cordelistas baianos, que é O Fazendeiro Avarento e A Lição do Além. No Nordeste do Brasil, período colonial, uma seca prolongada de forma descomunal castigou os seres vivos da zona urbana e rural. Sem uma gota de chuva, 6 anos consecutivos, a morte chegou trazendo os seus efeitos nocivos e matou sem piedade milhares de seres vivos. Os açudes e barragens secaram-se pouco a pouco. Nos roçados só se viam pedra e ponta de toco, e o sertanejo sofrendo no meio desse sufoco. A tocha quente do sol queimou a vegetação,
As águas evaporaram-se, sem fazer condensação, e até o solo morreu, sem sais e sem nutrição. Uma tristeza medonha parou-se na atmosfera. A seca devorou tudo com sua boca de fera. Toda casa abandonada transformou-se em tapera. Casebres abandonados no ermo da solidão. O manto triste da fome encobriu todo o sertão e o povo triste chorando, clamando por compaixão. Um silêncio tenebroso nas estradas solitárias, retirantes desolados em situações precárias e cemitérios recebendo comitivas mortuárias. Um cenário só de horror, feito um inferno na terra, estampado na tristeza da vaca magra que berra, caída sob o sol quente no eixo do pé da serra. E aí é como disse Varnesi, procure ter acesso à antologia, segunda edição de antologias de cordelistas baianos, que você vai conhecer essa e todas as outras histórias, os outros cordéis que estão compondo essa maravilha aí. É isso, meu caro Jack. Muito obrigado, Fonzinho, que maravilha, né? Muito obrigado aí pela sua participação mais uma vez, né? Compartilhando com a gente. Gratidão imensa. Muito obrigado, Fonzinho. Valeu, grande Jack. Um grande abraço a você, um grande abraço a todos que estão nos acompanhando. Um abraço aí ao nosso companheiro que logo mais estará aí, Marcelo, Antônio, Creuza e o grande Varnesi e o nosso aí, Zeca Pereira, nosso grande semeador aí. Um abraço a todos vocês, uma boa noite e tamo junto. Vou voltar lá para os bastidores, que tem umas uvas lá nos esperando e umas maçãs. Maravilha.